Olá, mulher! Seja muito bem-vinda a mais um Pergunta para Físio. Aqui é o local perfeito para esclarecer todas as suas dúvidas ao vivo. Eu vou responder aqui então as dúvidas enviadas pelas seguidoras aqui das redes sociais. Então, prepare-se para você aprender, para também compartilhar. E eu sou a Vanessa Godoy, eu sou fisioterapeuta e hoje eu tô aqui para tirar dúvidas sobre dores nas costas. E vamos lá, primeira pergunta que eu vou responder aqui, a primeira dúvida que eu vou responder aqui vai ser a dúvida da Yara. Ela mandou uma mensagem para mim contando que ela tem desgaste na coluna, o que eu posso fazer para não ficar sentindo dores nas costas. Veja só, mesmo que você tenha uma patologia, que é uma artrose, um desgaste na articulação da coluna, isso não é motivo para você viver sentindo dor, viver dependendo de remédio. Por quê? Embora a artrose ela seja uma patologia bastante comum, muitas mulheres têm artrose, né? A partir dos 30 anos a gente já começa a ter um desgaste natural ali das nossas articulações. Mesmo assim, uma pessoa que tem um diagnóstico de artrose, ela pode ter uma vida normal, ela pode conseguir cuidar da casa, pode conseguir trabalhar, praticar um esporte sem ter nenhuma dificuldade. Mas claro que a gente precisa reabilitar, né? Então a gente precisa tratar a causa dessa dor. Tá acontecendo um desgaste na articulação, mas esse desgaste ele tá progredindo, avançando e causando bastante dor em você, porque provavelmente a sua coluna ela não tá com aquela sustentação que ela deveria. Por exemplo, se você é uma pessoa que é sedentária, se você descobriu aí que você tem uma artrose e não fez nada, né? Continuou com os mesmos hábitos, com a mesma rotina, com a mesma vida, as chances são de que esse desgaste ele progrida. Mas é possível você pausar esse desgaste, desacelerar esse desgaste e não sentir dor. Só que a primeira coisa que acontece quando a gente tem a artrose é aquela sensação da coluna ficar meio travada, da coluna ficar muito dura. Então a primeira coisa que você precisa trabalhar são movimentos terapêuticos inteligentes para você ganhar esse espaço da sua coluna e com isso você manter a lubrificação dos seus discos vertebrais. O nosso disco vertebral, ele tem 70% dele é água, por exemplo. Só que se eu só tomar água, mesmo que eu tome bastante água, mas eu não fizer movimentos na minha coluna, eu vou perdendo a mobilidade dela. Então vai surgindo esses problemas de ficar sentindo dor, se anda muito sente dor, se fica muitas horas sentada no trabalho, sente dor, né? Quando faz algum esforço a mais, começa a sentir dor. É bastante comum esse sintoma de dor em quem tem um desgaste, se você, primeiro, não trabalha movimentos para você manter esse espaço da tua coluna. Segunda coisa, a gente precisa manter, né? Você ganhou, você manteve esse espaço da sua coluna, você precisa ganhar uma sustentação na coluna. Porque se a coluna, ela não tiver músculos que ajudam ela a estabilizar, vão surgindo outros problemas também, bico de papagaio, hérnia de disco, pode acontecer escorregamento de vértebra, pode acontecer uma simples artrose que está ali no começo. Se ela for tratada da maneira correta, eu consigo não ter essas outras dores, não desenvolver essas outras patologias, porque você sente dor, porque a musculatura que está em volta da tua coluna ela está muito fraca e as vértebras elas estão sem movimento. Então eu preciso estimular isso para que você consiga se movimentar, ter uma vida normal, sem ter dor e sem ter limitação. Mas ter artrose não é sinônimo de sentir dor não, tá? Tem muitas mulheres que têm uma vida normal mesmo com diagnóstico de artrose. Pergunta da Fernanda. Vanessa, eu tenho minha L4 e L5 comprometidas. Deixa eu só parar por aqui e explicar o que é isso, né? Quando você pega um exame e ele tá lá L1, L2, L3, tudo que tem o L na frente, quando você pega um raio-x, pega uma tomografia, pega uma ressonância, significa que são as vértebras lombares.
A gente tem 5 vértebras na nossa lombar. E o problema dela ali, ela me contou que ela tem um comprometimento entre a L4 e a L5. É um dos locais mais comuns de apresentar problemas na lombar. Isso me causa muita dor. O que fazer para eu aliviar essa área? Ó, Fernanda, embora você tenha aí uma degeneração, provavelmente, né? Você falou que tá com a L4 e L5 comprometidas. Pode ser uma degeneração, pode ser uma hérnia de disco, né? Pode ser que você tenha um escorregamento. Mas independente do motivo, o que eu preciso fazer? Eu preciso que todas as vértebras estejam movimentando bem. Porque se eu tenho um comprometimento na L4 e na L5, e aí eu deixo de movimentar, eu deixo de estimular os movimentos da minha coluna, as vértebras que estão próximas a ela, então as de cima principalmente, porque logo embaixo ali tem L5, S1, que é bastante comum de dar problema em quem já tem algum problema na L4 e L5, porque é a parte finalzinha da sua coluna lombar, logo depois tem o sacro. E o sacro ele é fundido, né? Então ele é grudado às vértebras dele. Então, nas vértebras ali do sacro, do cóccix, provavelmente você não vai ter problemas. Mas o grande problema é que as vértebras que estão em cima, se eu não faço nada para estimular a minha coluna, as vértebras de cima daqui a pouco começam a apresentar problema também. Então, eu preciso melhorar a minha coluna como um todo. Eu nunca posso isolar, se eu tenho um problema só numa vértebra, eu achar que eu tenho que cuidar só ali do local da dor. Esse é um dos grandes problemas. Tem muitas mulheres que têm dificuldade de eliminar a dor por esse motivo, porque acham que tem que fazer algum movimento, algum tratamento, algum exercício só ali aonde está a dor. Aonde está a dor, aonde está a sua lesão, está ali a consequência. É porque outras coisas não estavam trabalhando direitinho, por isso que geraram essa lesão, gerou esse comprometimento aí na sua L4, L5. Provavelmente, eu tô com uma sobrecarga mecânica acontecendo na minha coluna por um todo, tá? Às vezes até em membro inferior, quadril interfere bastante em dor na lombar também. Então, o que você precisa fazer para você aliviar essa área? Primeiro, não pensar que o seu problema está ali naquele local. Aquele local é o local da consequência. Você precisa ter clareza disso, tá? Mesmo que você pegou lá o exame, está escrito que o problema é lá. O problema está ali, mas o problema não vem dali. A origem do problema não está ali. Então, áreas próximas. Começa a movimentar, perceber o seu corpo, como que está funcionando as áreas que estão próximas. Então, área de pelve, que é muito importante. Tem mulheres que têm a pelve travada. Isso vai gerar dor, vai gerar lesão na minha coluna lombar. Quadril, se o meu quadril não tiver um funcionamento bom, ele também vai comprometer minha coluna lombar. Se eu tenho excesso de curvatura, falta de curvatura na minha coluna, se eu tenho partes da minha coluna que movem demais ou outras partes que movem de menos, se eu tenho meu quadril movendo pouco, tudo isso, só para você ter uma ideia aqui, tudo isso interfere para gerar dor, mas é muito tranquilo de você eliminar a tua dor, mesmo que você tenha um comprometimento. E sabe por que eu tô te falando isso? Não só como fisioterapeuta, também como minha própria paciente, eu mesma. Eu também tenho uma protusão bem grande assim, na L4, L5 e L5, S1. Na realidade, o meu, eu nasci com uma vértebra a mais na minha coluna que gerou um comprometimento, né, da minha coluna. E tem como você ter uma vida normal, uma vida sem limitação. Eu, inclusive, recomendo que você olhe os meus stories lá, porque uma das coisas que mais se falam, né, quando você tem problema na coluna, quando você tem hérnia de disco, você não pode fazer movimento de impacto, você não pode pular. Veja só. Olha lá meus stories, eu tenho até aluna falando pra mim, Vanessa do céu, você tá aqui incentivando a gente, agora a gente vai querer dançar também, vai ser o nosso novo objetivo. Por quê? Porque não existe isso de movimento proibido, não existe isso de que porque você tem um diagnóstico que você não pode ter uma vida normal. Seu diagnóstico, ele não está cravado na pedra
ir lá, pronto, tem isso daqui, nunca mais vai poder ter uma vida normal. Vai ter que, coitada, vai ter que ficar limitada, vai ter que ficar calculando os movimentos no dia a dia, não vai poder fazer esporte, não vai poder carregar o neto no colo, não vai poder carregar as próprias compras do supermercado, fazer uma caminhada, viajar e esquece. E eu sei que provavelmente você já ouviu isso aí na tua vida, né? Provavelmente alguém já falou isso pra você, então por isso que você acha, né? Você usa até essa palavra, eu tô com as minhas vértebras comprometidas. Não, você tem uma lesão que tá ali na tua coluna, mas que você pode ter uma vida totalmente normal, sem ficar dependendo de remédio. Você pode eliminar a tua dor independente do seu problema, tá? Se você tá sentindo dor na sua coluna, saiba disso. Não existe nada que fale, você não pode mais ter uma vida normal por conta da tua dor. Não, isso ficou no passado, né? Antigamente, achava-se que quem tinha algum problema de coluna, que era uma coisa muito séria, que era um problema, assim, que, nossa, seríssimo. Não, em alguns casos sim, mas é a minoria. Se você tem um problema mais simples, tá? E eu tô falando simples, não tô aqui me desfazendo da dor que você sente de nenhuma maneira, né? Você sabe que eu tô aqui até compartilhando a minha história com você porque eu já passei por essa dor que você tá passando hoje. Então, não ache que essa precisa ser a sua realidade. Não ache que pra você o que a vida tem é isso, é dor, é limitação e é remédio pro resto da vida, porque não, tá? E se depender de mim, você vai mudar essa realidade. Marli mandou pergunta aqui pra mim, Vanessa, mesmo com artrose no pescoço, é possível viver sem dor? Sim. A artrose, embora em algumas pessoas ela cause alguma limitação, mesmo que você tenha uma artrose na sua coluna, mesmo que você tenha uma artrose na sua coluna cervical, é possível sim. O que acontece? A gente tem que, primeira coisa, mudar os hábitos aí do seu dia a dia, tá? Primeira coisa. Se você fica muito tempo, por exemplo, com a cabeça em algumas posições, pode ser que force, acelere mais esse desgaste da sua coluna cervical. Por exemplo, se eu fico muito tempo no computador, no celular, e a minha cabeça tá muito assim, ou a minha cabeça tá muito assim, tá? Se eu tô exigindo demais das minhas vértebras, ou se eu faço algum tipo de esporte, alguma atividade física, alguma coisa que eu uso demais o meu pescoço e passo do limite da articulação, o que é isso? Eu já vou te explicar. A gente tem na nossa coluna movimentos que a coluna precisa fazer. Para eu ter uma coluna normal, para eu ter uma coluna sem dor, eu preciso que a minha coluna faça alguns movimentos com tranquilidade. Quais são esses movimentos? Movimento de dobrar para frente, flexão, movimento de extensão para trás, tá? Toda a coluna precisa fazer isso, toda a cervical. Olhar para um lado, olhar para o outro, inclinar para um lado, inclinar para o outro e girar para um lado e girar para o outro. Esses aqui são os movimentos clássicos da nossa coluna cervical. Agora, se eu em algum momento da minha vida forço demais algum desses movimentos, seja pela postura no trabalho, seja pela postura na hora que eu chego em casa, vou assistir um filme, vou ficar na televisão, vou ficar usando o celular, o tablet, isso pode fazer com que esse desgaste ele avance ainda mais. Então, presta bem atenção nessa dica aqui. Quando você vai fazer qualquer tipo de movimento, você nunca vai até o final dele. Eu dou um exemplo para as minhas alunas, lá no MPO, eu dou um exemplo assim, ó. Imagina, por exemplo, que você vai fazer um exercício de abdominal, né? Você vai fazer uma flexão de cervical. Esse é o terror de quem tem dor no pescoço, né? Acha que, nossa, não posso fazer abdominal porque força o meu pescoço. Força porque você faz do jeito errado, né? Porque nunca te corrigiram, nunca te passaram dicas e nunca te ensinaram a realizar esse movimento da maneira correta. Aliás, se você tem dúvida na hora de fazer esse movimento, quer que eu grave um vídeo mostrando passo a passo, comenta aqui pra mim. Escreve aqui, grava abdominal, que aí eu faço um vídeo depois mostrando pra vocês. Mas ó, quando eu faço esse movimento de abdominal, para eu conseguir fazer um movimento com excelência, por exemplo, eu preciso entender como é que funciona a mecânica da minha cervical, certo?
Aí eu uso um exemplo para as minhas alunas assim, ó. Imagina, tá? Imagina que você tem um limão pequenininho, um limãozinho aqui, na distância entre o seu queixo e o seu peito. Todas as vezes que você for movimentar o seu pescoço para baixo, para fazer o movimento de flexão, você vai lembrar que você tem esse limão aí. Então, quando eu vou fazer qualquer coisa no meu dia a dia, ou praticando algum exercício, eu vou fazer, por exemplo, um abdominal que vou encostar meu queixo no peito? Não, né? Nunca. Por quê? Porque eu tenho lá um limãozinho. Então, quanto que eu vou fazer esse movimento? Só até onde eu consigo manter esse espacinho. Então, eu vou flexionar. Depois de um dado momento aqui, que eu vou começar com a cervical, eu tenho que convidar a minha torácica para mover junto, meio das costas. Se eu vou fazer todo o movimento e jogar toda a sobrecarga lá no meu pescoço, se eu já tenho alguma dor no meu pescoço, eu vou aumentar. Porque eu vou estar pressionando, eu vou estar lá espremendo, esmagando as vértebras da minha cervical e o disco, né, que está entre as vértebras da cervical. Isso pode fazer com que uma vértebra, na hora que ela vá lá e faça uma pressão excessiva, eu posso estar lá e cutucar uma inervação, por exemplo. Aí você vai ficar com mais dor ainda. Então, tem que primeiro mudar os hábitos. Uma outra coisa é a gente sempre lembrar do autocrescimento. Tem muitas mulheres que começaram a me acompanhar aqui há pouco tempo e não sabem disso, mas eu vou explicar aqui, ó. Toda vez que a gente tá deitada, em pé ou sentada, a gente sempre imagina que tem aqui, ó, um fio puxando a gente lá pelo topo da cabeça para a gente estimular o ganho de espaço nas nossas vértebras, tá? Isso vale para todas as partes do corpo, mas só para você entender aqui, se eu tô no meu dia a dia, assim, relaxada, uma tartaruguinha dentro do casco, como eu falo para as alunas lá do MPO, como é que eu vou querer que a minha cervical melhore? Só que para eu desenvolver isso, eu preciso de uma outra coisa chamada conscientização. Agora, quando eu não sei disso, quando eu não tenho informação, aí fica difícil. Aí esse avanço, ele vai ser mais rápido, vai progredir mais esse desgaste na minha cervical. Então, primeira dica. Observa nos seus movimentos se você não faz movimentos além do normal. Como eu sei se eu estou fazendo além do normal? Você vai sentir um desconforto. Sentir desconforto quando a gente faz algum movimento não é normal em nenhuma articulação. E o pescoço é uma área bastante sensível. Então, se você for fazer um movimento e passar do limite da articulação, você já vai sentir dor, vai sentir desconforto. Então, não chegue até o final do movimento. Faça movimento menor, mas com qualidade. Segunda coisa, lembrar do autocrescimento, tá? Vai ganhar alguns centímetros aqui ainda. Tem aluna minha que até cresce um pouquinho. Por quê? Por conta desse autocrescimento. Você vai desenvolvendo isso e isso vai ficando automático no dia a dia. Ontem eu até estava conversando com uma aluna, estava fazendo uma mentoria, e aí ela falou para mim, nossa, eu lembro de você o tempo inteiro. Por quê? Quando eu tô sentada no sofá, ela falou, minha postura já é outra. Quando eu tô dirigindo, quando eu tô parada, hoje em dia eu me percebo e eu vejo quanto que eu tava torta, eu vejo quanto que a minha postura tava ruim. Agora eu lembro disso, eu lembro do fiozinho puxando lá pelo topo da cabeça, do pescoço de girafa, né? Então eu dou vários exemplos para elas entenderem, para ficar mais fácil de assimilar, tá? Então, coloca isso na sua rotina. Isso é a primeira coisa. Mas sim, mesmo que você tenha artrose no seu pescoço, é possível você não ter dor, tá? É possível você eliminar essa dor, não ficar dependendo de anti-inflamatório, de analgésico, de relaxante muscular. E isso é possível de você fazer em casa. Você viu só aqui, ó, 2 exemplos simples que eu te dei. Imagina todos os outros. Pergunta da Marinês. Eu fui ao médico e ele me falou que a minha dor na lombar e no meu quadril é por conta da postura. É possível melhorar depois dos 60? Ó, Marinês, se você tem dor na sua lombar e dor no seu quadril, pode ser que a sua postura esteja influenciando? Pode. Por quê? O nosso corpo, ele vai criando algumas compensações. Ele vai tentando, na realidade,
ficar o mais acomodado possível, né? A gente, principalmente se você vai passar muitas horas numa posição, o que a gente faz? A gente costuma relaxar a postura, deixar o quadril escorregar para frente, aí a coxa vai lá e entra mais no espaço, impacta a articulação do quadril, isso vai gerando dor porque o corpo vai tendo que se adaptar. O corpo, ele é preguiçoso, ele quer fazer o que for mais fácil para ele, o que gasta menos energia. Então, tenta se posicionar, tenta melhorar isso, já melhorar sua consciência na hora que você fica sentada, por exemplo. Se você ficar sentada, fica atenta se sempre o seu apoio está em cima dos 2 ossinhos do bumbum. São os isquios. O peso tem que estar em cima dele. Se você está para frente, você vai sentir que o apoio não está mais embaixo dos 2 ossinhos. Ele vai escorregar para o sacro. Só que o sacro, ele é como se fosse um triângulo ali, né? O triângulo da calcinha que eu costumo brincar. A gente não tem 2 furinhos lá nas costas, né? Tem aqueles 2 furinhos lá onde termina a sua lombar e começa o seu sacro. Dentro desses furinhos passa a inervação que desce para suas pernas. Então, quanto mais você sentar com o bumbum escorregado para frente, mais vai doer o quadril, mais vai doer o ciático, mais vai doer a sua lombar, tá? Então, preste atenção. Postura tem como ser modificada depois dos 60 anos? Tem sim. Por quê? Tem 2 períodos na nossa vida que a gente consegue melhorar muito a nossa postura. Primeiro, mulheres até menstruar e depois da menopausa ali, quando a gente está envelhecendo, que acontecem mudanças hormonais, dos hormônios, né, no nosso corpo. Então a gente começa a ter ali os problemas de osteopenia, de osteoporose, de artrose, e isso já modifica a sua postura. Mas se você começar o quanto antes, né, você está com 60 anos, está super nova, dá para você ter uma postura muito melhor, mesmo com a idade que você tem, e parar de ter essas compensações que te causam as dores que você está sentindo na lombar e no quadril também, tá? Não tem idade para melhorar a postura, a gente só precisa ter estímulo, precisa estimular da maneira certa para que eu consiga ganhar esse espaço, né? Parar de diminuir, porque afinal de contas a gravidade vem com tudo, vem tentando achatar a gente a todo momento. Mas sim, independente da idade que você tenha, é possível melhorar e parar de sentir dor também, né? Agora eu vou responder a pergunta da Cida. Eu trabalho muitas horas sentada. Como eliminar a dor nas costas e ainda assim continuar trabalhando? Ó, você pode ter uma vida normal, continuar trabalhando, tá? Algumas mulheres acham, né, que tem que dedicar muito tempo no dia para eliminar a dor, ou acham que tem que parar de fazer o que gosta de fazer, né? O que às vezes precisa continuar trabalhando ainda mais alguns anos ali na vida. E ficam pensando, será que eu vou ter que parar de trabalhar? Eu já vou te falar que não vai adiantar você parar de trabalhar se você não tratar a sua dor. Se você não eliminar a tua dor, não importa, não é só o trabalho. O que causa dor na gente são repetidas vezes a gente fazer as mesmas coisas, fazer os mesmos movimentos ou ficar parada muito tempo. Então, se você trabalhou a vida inteira sentada, né? Se você trabalha durante várias horas no seu dia, 6, 8 horas sentada, não vai adiantar só você parar de trabalhar. Não ache que parar de trabalhar, que ficar em casa de repouso, que vai eliminar a tua dor, porque não vai. Você pode ter uma vida normal e pode até eliminar a tua dor para você conseguir render mais no seu trabalho, tá? Não sei o que você faz, mas você pode ter mais qualidade de vida, conseguir passar mais tempo sentada, conseguir ter uma vida normal, sem ter limitação. Então, isso não tem nada a ver, tá? Não ache que você precisa parar de trabalhar, não. Você pode continuar trabalhando, eliminar a tua dor e continuar levando a tua vida, né? Se falta aí 10 anos, 15 anos para aposentar ainda, dá para você ter mais qualidade de vida, mas para isso você precisa tratar a causa da tua dor, tá bom? Passar muitas horas sentada não é bom se você passa muitas horas seguidas. O ideal, se você conseguir, no seu dia a dia, é fazer algumas pausas, né? Dar uma movida no corpo, dar uma movimentada a cada 1 hora ou a cada 2 horas, né? Para que você consiga ter mais qualidade ali na sua articulação, para você
não ter tanto as modificações posturais, as compensações, as tensões que acabam acontecendo quando a gente passa muitas horas na mesma posição. Mas com poucos minutos por dia e aí na tua casa mesmo, você consegue eliminar a tua dor. Então, esse não é o motivo. Na realidade, é porque você ainda pensa, né, em continuar trabalhando ou precisa continuar trabalhando, que você precisa ter uma vida com mais qualidade para você viver, aproveitar os seus dias, né? Não ficar sentindo dor, porque realmente é difícil, né? A gente nem rende direito no trabalho quando a gente está sentindo dor, porque a dor está sempre ali atormentando. A dor, às vezes a gente acha que tá só ali no nosso aspecto físico, mas não. Percebe aí o quanto que a dor te gera transtorno na parte emocional, na parte psicológica, né? Então, para você ter mais qualidade de vida, você tem que eliminar essa dor, porque daí você vai poder trabalhar, continuar a passar horas sentada, fazendo o que você gosta, sem ficar sentindo esse incômodo aí diariamente. E vou responder a pergunta da Hortalina. Eu tenho artrose e hoje a minha coluna travou, eu tive que tomar remédio. O que fazer para minha coluna não travar? Muito boa a sua pergunta. Primeira coisa, a coluna trava não por mal, tá? Não que seja gostoso, mas ela trava para tentar proteger a gente. Em volta da nossa coluna, a gente tem toda a musculatura que ajuda a estabilizar a tua coluna, ajuda a deixar a sua coluna no lugar. Agora, quando eu faço um movimento que a minha coluna não está acostumada a fazer, ou quando eu faço algum movimento que a minha coluna não tinha condição de fazer, né? Às vezes ela não tinha preparo de realizar aquele movimento, nunca fiz um movimento brusco, meio de mau jeito, a coluna, ela entende como se fosse um susto, a musculatura que está em volta da coluna, e ela faz o quê? Ela se contrai. Então, quando a gente usa essas palavras, né, e falar, minha coluna travou, na realidade não foi a sua coluna, porque quando a gente fala de coluna é a parte estrutural, a parte óssea. O que travou foram os músculos que estão em volta da tua coluna, que eles se contraíram para quê? Para evitar uma lesão ou para evitar que, se você já tem uma hernia de disco, se você tem artrose, se você tem bico de papagaio, se você tem qualquer patologia, para evitar que essa lesão ela aumente, ela progrida. Então é um mecanismo de proteção que a nossa coluna trava para evitar que fique pior. Nesses momentos que a coluna está travada, o que a gente pode fazer então? Primeiras coisas, eu posso aplicar calor no local para relaxar a musculatura, tá? Para deixar a musculatura mais soltinha, porque ela tá ali presa. Se eu colocar gelo, ela vai levar um susto maior ainda, vai contrair ainda mais. Então tem que colocar um calor ali na região para dar uma soltadinha na musculatura. E eu preciso movimentar 3 coisas. Preciso movimentar o meu quadril, eu preciso movimentar a minha pelve e eu preciso movimentar a minha coluna torácica. Essas 3 regiões que eu vou soltando aos pouquinhos para que eu saia da crise de dor, para que eu destrave, vamos dizer assim, a minha coluna. Porque, gente, não existe isso de estalar a coluna para destravar, eu mesma destravo a minha coluna, eu vou no massagista destravar a minha coluna. Não. E remédio nenhum tem esse poder de destravar também, tá? Isso não existe. Então, é o tempo que vai fazer com que essa musculatura vá relaxando, não vai ser de uma hora para outra. Mas isso vai acontecendo, né? Vai acontecendo principalmente com frequência nas mulheres que elas não têm uma boa mobilidade na coluna, que não tem uma boa sustentação, que a musculatura está muito fraquinha ali e ela não está dando conta. Ela está sem estímulo, coitada. Ela está ali como se fosse... Sabe quando você você comprou um biquíni lindo, maravilhoso, você foi pra praia. E aí você pegou, guardou aquele biquíni na gaveta naquele verão lá de 2012, e aí depois você nunca mais foi pra praia. Aí te convidaram, falaram assim, vamos lá pra praia esse final de semana? Aí você fala, vamos, nossa, tem um biquíni lindo que eu vou usar. Na hora que você pega o biquíni de dentro da tua gaveta, ele faz assim, ó, o elástico dele tá frouxo. Então, a musculatura também. Se você não estimula ela diariamente,
a sua coluna ela vai ficar, coitada, igual ao elástico do biquíni velho. Vai ficar toda frouxa. Então, eu não tenho com que segurar, entendeu? O corpo, quando tá travando, quando você tem várias mulheres, né, que mandam mensagem pra mim desesperadas. Vanessa, minha coluna trava uma vez por mês. Minha coluna trava pelo menos 3 vezes no ano. Isso não é normal, tá? Significa que tá faltando estímulo dessa coluna. Ela não tá mobilizando direito, ela não tem sustentação, ela não tem força. A musculatura do tronco, a musculatura das pernas está muito enfraquecida e não está dando conta de segurar. É um pedido de socorro esse travamento que está acontecendo na sua coluna. Então não ignora. Se está travada, espera uns dias, melhorou um pouco, começa ali, ó, o movimento terapêutico inteligente todos os dias para estimular, para que você nunca mais passe por isso, tá? Não é normal não. Ficar sentindo dor, ficar travando as costas, mesmo que você tenha um diagnóstico de artrose, como no seu caso, tá? Bom, mulher, foi sensacional estar aqui respondendo as dúvidas que vocês me enviam, né? Todos os dias lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos comentários. E se você tem alguma dúvida e quer que eu responda a sua pergunta aqui ao vivo, aproveita e comenta aqui embaixo. Manda qual é a sua dúvida, a sua pergunta, que daí na próxima pode ser que eu responda a sua pergunta aqui ao vivo. Um beijo pra você. E antes que eu me esqueça aqui, deixa eu lembrar aqui vocês que do dia 12 ao dia 18 do mês de junho, eu vou fazer um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho para você eliminar as suas dores no corpo sem remédios e sem precisar sair de casa. O evento é totalmente online e gratuito, tá? Para você participar, você pode clicar no link que está aqui embaixo se você está no Face ou no YouTube. Se você está me assistindo pelo Instagram, clica no link que está lá no meu perfil, tá? Para abrir meu perfil, clica na minha foto. Abrir o perfil, tem um único link lá em azul. Clica lá para já garantir a tua vaga nesse evento que vai ajudar muitas mulheres a transformarem a vida. Um beijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau!